São as bodas de ouro de Bond, James Bond. O agente 007 casou em Portugal e no 50º aniversário do seu regresso às origens, vamos conversar com um português imortalizado em Ao Serviço de Sua Majestade. No último podcast conversámos sobre aquele que é considerado o franchise mais duradouro da história do cinema. Godzilla, o rei dos monstros, pode dominar o cinema japonês, mas se caminharmos para o lado do ocidente, vamos encontrar um tipo bem parecido, sempre impecavelmente vestido, sentado no casino a pedir martini, agitado e não mexido. O seu nome é Bond, James Bond. E não há viva alma que nunca tenha ouvido falar neste agente especial britânico criado por Ian Fleming nos anos 50. Já vão para lá de mais de 20 filmes. No próximo ano estreia o 25º, por acaso saiu agora o nome, não é? O No Time to Die. E 60 anos de história no cinema, onde quase todos eles foram assinaláveis feitos de bilheteira. Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e, mais recentemente, o Daniel Craig, encarnaram o agente 007 e criaram a eterna briga cinéfila sem um vencedor à vista para decidir a qual deles melhor fica o Aston Martin e a Walter PPK. Mas há um Bond que toda a gente se esquece. Ao 6º filme da saga, surgiu um forasteiro que se entrega ao serviço de Sua Majestade e que logo a seguir desaparece atrás do sol posto para nunca mais ser visto. O seu nome é George Lazenby, o único não europeu até hoje a servir os serviços secretos britânicos, e isto aconteceu em apenas um filme, que celebra precisamente este ano o seu 50º aniversário. Seguindo os passos deixados por Sean Connery, o ex-modelo australiano no fato de 007 perseguiu o arqui-inimigo Blofeld nos Alpes suíços, apaixonou-se e casou-se com uma Bond Girl e, mais importante que tudo isso, veio finalmente a Portugal conhecer as suas raízes. Hoje vamos celebrar o meio século daquele que é até hoje, muito provavelmente, o filme que melhor soube pôr o nosso país no mapa, e falar daqui a pouco com um dos extras portugueses que participou no filme. Aqui já sentado comigo está não alguém que tenha conhecido pessoalmente James Bond, mas duas pessoas que é quase como se o tivessem conhecido. O Paulo vocês já sabem quem é, o outro é o João Carreiro. Olá João, tudo bem? Alô malta, tudo bem? Olá João, bem-vindo de volta, não é? Já foi há bastante tempo, a última vez que gravámos juntos. É verdade, não é? É verdade. Há uma porradona, já foi há uns 3 anos, não foi? Há 3 natais atrás, acho gravaste um episódio do Jingle All The Way com Arnold Schwarzenegger, episódio de Natal. E eis-nos regressados aqui ao universo Bond, não é? Para este one deal, não é? One time only. Fui ao arquivo do VHS até procurar onde é que estavam os 5 filmes do James Bond anteriores a este, e parece-me que vocês decidiram começar... Não, vocês não, o Daniel. Porque eu És totalmente levantei várias questões, não é? Eu levantei várias questões porque achava que nós devíamos ter feito esta abordagem cronológica à personagem, até para mostrar um bocadinho a evolução que ele foi sofrendo ao longo dos anos. Mas o Daniel, como gravou uma entrevista com o extra, então foi visitar os locais. Não foi só isso. Houve aqui uma série de circunstâncias, não é? E eu estava a explicar isso em off aqui ao João, que é o facto do filme fazer 50 anos, é o facto do filme ter sido filmado em Portugal, e eu creio que continua a ser o filme de Hollywood, não é? O filme internacional mais reconhecido que usou Portugal como local de filmagens. Depois foi o facto de eu realmente ter conseguido gravar uma entrevista com um dos atores, ou um dos figurantes, vá. Não, mas tudo bem. Nós fazemos aqui este standalone quase. E depois é o facto de ser o único filme do George Lazenby como James Bond, que é o gajo é um forasteiro, pá. Portanto, este filme acaba por se destacar. Mas pronto, o Timothy Dalton também fez 2, não é? Quando os outros fazem 6 ou 7, se bem que eu não gosto tanto da personagem, do estilo que o Timothy Dalton dá ao James Bond, eu gosto bastante dos filmes dele. Mas vocês não concordam que o Timothy Dalton foi uma espécie de Daniel Craig
na medida em que os filmes dele eram assim mais... Os gajos estavam a tentar ser mais sérios e brutos, não é? Com o Timothy Dalton. Houve sim, passando do Roger Moore para o Timothy Dalton, sim, é uma mudança radical, não é? Acho que é bastante evidente, se bem que depois com o Pierce Brosnan voltou um bocadinho ao estilo Roger Moore. Se bem que o carisma Sim, concordo, se bem que o carisma do Pierce Brosnan era mais parecido com o do Sean Connery. Mas também fica aqui a promessa de que nós vamos a... Iremos falar... Entretanto, para o ano, como estreia para o ano um de James Bond, eu acho que depois temos a desculpa perfeita para pegar isto desde o início, não é? Claro. E depois aí fazemos a coisa já como tu querias, não é? Toda direitinho e planeada. Exatamente. Acho que sim. Eles estavam a falar dos filmes do Timothy Dalton e por acaso acho que tanto no caso desses dois como no caso deste Ao Serviço de Sua Majestade são filmes do James Bond que não ficaram assim tão marcados pelos atores que os fizeram esses filmes, mas pelas próprias histórias e da forma como tentaram abordar esses filmes. Então no caso deste do Honor Majesty Secret são bons Service, filmes que funcionam por si só, não é? Exatamente. Independentemente do ator que interpreta a personagem, não é? Enquanto, por exemplo, em filmes do Sean Connery ou mesmo do Roger Moore, havia uma altura em que os filmes já estavam ali muito agarrados ao ator. No caso do Roger Moore, às tantas... Já tão agarrado que o gajo já mal corria, não é? Sim, então acho que o Octopussy, não sei se o Octopussy foi o filme dele. O último é aquele em São Francisco. O Alvo em Movimento. O Octopussy foi o penúltimo. Okay. Mas no Octopussy, já se nota o peso da idade dele. Pronto, já não havia necessidade. Já estava a dar muito trabalho. Já dava muito trabalho ao duplo. Já se notava. O salário já tinha quase sido lá em cima, pelos dois. aquela corrida atrás do palhaço e em cima do comboio. O homem via-se e desejava-se, não é? O Roger Moore, o James Bond, teve que desmantelar uma bomba mascarado de palhaço, não é? Acho que é uma Exatamente. Mas pronto, vamos falar no Ao Serviço de Sua Majestade, não é? Vamos a isso. Que é o filme que nos traz cá hoje. Eu tenho-vos a dizer que eu sou um grande fã Bond, no sentido em que eu tenho os filmes todos e praticamente todos os anos revejo, não todos, mas uma grande quantidade deles todos os anos revejo. Eu tenho que agradecer aqui ao João que ele emprestou uma coleção em Blu-ray dele para eu ver os James Bond todos. É uma de 90 euros. A coleção de 90 euros. Não sei. Em promoção. Não sei deve quanto ser essa, sim. É uma caixa que tem uns livros de capa grossa, não é? Com dois livros, não é? 2 livros de capa grossa e lá dentro estão enfiados os discos todos, um por filme. E aquilo é muito fixe porque tem montes de extras, tem lá uma série de coisas. Infelizmente ainda não fiz esse upgrade, ainda estou na remaster, DVD. Mas nem vais fazer, Paulo, toda a gente sabe disso. É possível que não. E tem a qualidade de imagem é incrível, mesmo os filmes mais antigos têm uma qualidade de imagem incrível, parece que foram filmados há 20 anos ou que o valha, está muito fixe. Pronto, e foi assim que eu só muito recentemente é que eu comecei a ver os Bonds desde o início, porque eu nunca tinha visto. E confesso aqui, Bond não era a minha cena e acho que continua a não ser, não sei, aquilo sempre me pareceu uma coisa um bocado, não sei, canastrão, era assim, porque a SIC, não sei se vocês se lembram, a SIC fartava-se de passar os filmes do James Bond e foi até a exaustão. E eles insistiam muito nos mais antigos, e aquilo para mim já era assim um bocado estranho. Portanto, eu nunca me apaixonei por James Bond como deve ser, foi sempre uma saga que me passou um bocado ao lado. Eu acho que é uma saga que ou a pessoa já cresceu um pouco a ver estes filmes e a conhecer estes filmes, mas se atinge uma maturidade cinematográfica, por assim dizer, acaba por ser mais difícil estar a pegar em filmes como os do Roger Moore, por exemplo, e conseguir gostar daquilo, e conseguir gostar verdadeiramente. E o facto de irem sempre buscar outros atores, para mim parece uma grande traição. Tu não vês... Não, eu por acaso não concordo contigo nesse sentido. Eu acho que é uma nova forma de rever aquela personagem. Mas vocês não veem isto a acontecer em mais saga nenhuma. Não é? Parece que toda a gente é permissiva com James Bond. Pode vir um ator novo. Quando tu falas em traição, olha, quando tu falas em traição, aí já me faz mais confusão. É, por exemplo, a personagem do Felix Leiter,
que aparece em 8 ou 10 filmes. É um agente da CIA que é basicamente amigo do James Bond. E acabam por ser parceiros, e ele aparece desde o primeiro Bond e vai aparecendo em vários filmes, e são sempre personagens diferentes. Tens, São por exemplo, sempre personagens no diferentes. License to Kill é o que está a casar logo no início do filme. Precisamente. E que o vilão mata a mulher dele. Exatamente. E que gera toda aquela vingança License to pessoal Kill do James Bond. É aquele que é lá em Miami. Timothy Dalton. Exatamente, que é em Miami. Exatamente. Ok, sim. Faz E é muita confusão essa isso. relação pessoal do James Bond com ele Sim, que as Money Pennies, a primeira Money Penny durou até o reinado do Roger Moore. Já um bocadinho Velhota, velhinha, exatamente. Mas também e ela depois, era, por isso. E depois tem mudado radicalmente, não é? Até tens alguns atores que aparecem como vilões num filme e depois noutros já são agentes da CIA. Exatamente. Parece que não havia coerência, parece que eles não se esforçavam por ser coerentes. Mas ponto interessante porque este filme foi até o primeiro onde eles tiveram que se questionar o que é que iam fazer precisamente. relativamente a esse aspecto. Ok. Mas isso só aconteceu, porque... E eles até chegaram a equacionar, arranjar ali uma justificação para de repente o James Bond ter outra cara. Claro. Eu vi que Mas eles chegaram a ponderar... 009. Isso foi porque o Sean Connery pediu uma soma exorbitante. Sim, é verdade. Mas eles chegaram a ponderar introduzir ali uma plotline em que o James Bond recebia uma intervenção cirúrgica E mudava de cara. e era a Coisa mais justificação para lame. ter um ator diferente. Pronto. E era espião e tal, isto é, arranjava-se uma justificação É tipo o Face minimamente Off. plausível para isso acontecer, É exatamente. tipo face-off. Mas tendo em conta que tomaram esta decisão, acho que Sim. é Mas é bastante que depois melhor o gajo- do que imaginarmos que Mas que repara, eles tinham o feito gajo isso é na um altura. sacana, porque pior do que isto não ser consistente é ter aparecido um gajo que fez só um. Sim. Opa, e depois deu à sola, percebes? Nem dá para fazer ali um bloco. Epá, um pois, bloco mas George isso- Lazenby. Imagina que eles tinham mesmo preocupado em explicar o porquê de Sim, estar e com depois uma voltava cara ao Sean diferente. Connery no filme seguinte. Epá, que trapalhada, não era? Eu creio que nestes documentários até do Blu-ray isso é falado. Sim. E se eu não estou em erro, o que se passou é que houve ali um problema burocrático qualquer e isso não ficou definido. Pois, precisamente. E o filme estreou, foi um sucesso e os gajos quiseram-no de volta para um Não segundo foi, e aquilo atenção, não estava não escrito. foi, por acaso não concordo com essa questão do sucesso. O filme não foi tão bem recebido como os anteriores, precisamente por não ter o Sean Connery na personagem. Sim, mas foi E ele foi já era filme, criticado, foi assim um como filme rentável aconteceu. à mesma. Assim, tal como aconteceu com o Daniel Craig, antes dele ser Bond, quando foi anunciado que seria ele foi bastante criticado por ser louro. Oh, todos, né? Todos. Independentemente Venha um do novo Roger é sempre Moore, criticado, não é? Exatamente, o Roger Moore também o era, mas aqui a questão foi substituir o Sean Connery. Não era fácil calçar. Era a primeira vez, não é? Claro. Mas eles inclusive aqueles sapatos, reconheceram aqui que houve a estratégia de marketing deles passou muito por deixarem de se focar no ator. Nos filmes anteriores, se visse os posters, era Sean Connery e James Bond, e aqui eles focaram-se pouco no ator e muito mais no personagem. Isto é, o fato, pelo né? que O percebi, boneco, exatamente, destacaram um pouco a ver o nome George Lazenby, Não, mas mas esforçaram muito por apresentá-lo ao público. E eles reconhecem que essa estratégia não foi muito boa, a de abafar o nome dele. Exatamente, porque por um lado acabaram por não apresentar o ator. Pronto, ele era um modelo de cuecas australiano, fanfarrão. Cuecas. Ele era um modelo de cuecas. Ok. Fez-me lembrar o David Duchovny no Zoolander, que é modelo de mau, que é só para relógios. Exato. E ele não tinha qualquer experiência como ator, que segundo o próprio, no biopic Becoming Bond, Sim, também já vi isso. Também viste isso. Ele depois também abandonou as luzes da ribalta por iniciativa própria, tendo um contrato milionário nas mãos. O que muito sinceramente eu acho isso estranhíssimo, não é? Se ele lutou tanto se fez aqueles esquemas todos para conseguir a audição, conseguir o papel e depois de estar lá, e abandonar aquilo. Paulo, eu acho que tu não tiraste a pinta do gajo. O gajo era tipo para ele a vida era um jogo. Percebes? Para ele foi um jogo entrar num filme. Ele pensava que provavelmente eu acho que ele não entrava. está a contar a história. E depois viu-se metido numa mega produção.
Epá, e se calhar pensou, pá, isto não é para mim, porque o Em que gajo não era podia hippie. fazer Sentiu-se o que queria. overwhelmed. Em que não podia Exatamente. fazer Pá, não o que sei, queria. não sei. O gajo era um controlado hippie. para tudo. O gajo era Não um sei. hippie. Epá, começou a ver, pá, isto é um trabalho bem intenso, pá, eu não tenho vida para curtir, que era o que ele queria. Não me deixam fazer o que me dá na gana. É, exatamente. Eu Portanto, acho que estou em fora. parte ele também Não pensou bem, não pensou. conseguiu o que queria na altura, mas acho que pronto, que não era o paraíso. Claro que não, depois, de uma vez depois metido na máquina, percebeu que aquilo não era para ele, pronto. Sim, eu acho que essa faceta de rebelde está patente até logo no logo de abertura, em que Bond aparece de perfil e dispara contra a câmara, que é diferente, porque ao contrário do seu antecessor, o Sean Connery, o Lazenby apoia-se no joelho para fazer o disparo e é o único que o faz. Pá, porra, bem, isso é mesmo E detalhe de fã. Ok. Mas ele disse que na altura o Peter Hunt, o realizador, pediu-lhe para ele repetir para fazer e ele não quis repetir. E aquele foi o único take que foi feito, porque ele queria vincar logo que este seria outro ator a fazer aquela personagem e teria a sua própria identidade. Yeah. Não era uma cópia do Para Sean se Connery. diferenciar. E já que estamos a falar em identidades apresentadas logo de início, temos o James Bond praticamente a pescar o olho para a câmara e a dizer, this doesn't Não happen to aconteceu. the other fella. Não é? Sim, mas isso, atenção, há um trabalho todo antes disso. This never happened to the other fella. Depois de toda aquela sequência inicial gravada na Praia de Cascais. Exatamente. Praia do A Guincho. cena mais é preciso. gravada e editada de forma a não revelar a identidade do sujeito. Sim, Esperando- sim, ok, sim. Aquela cena da luta. Da pronto, luta, e aquilo é exatamente. tudo, aquilo é um dia, é uma noite, é dia a fazer de noite, né? Que os gajos filmam Sim, durante sim, o sim, dia sim, e sim, metem sim, aqueles sim, filtros, que era o que conseguiam fazer na altura, que aquilo é claramente filmado de dia. Não, mas sim, houve a intenção de está escurecer. muito bem feito, está muito bem feito. A E intenção de esperando até ao escurecer, último momento para quebrar a quarta barreira em que o Bond olha para a câmara e diz "This never happened to the other fella." Yeah. Opa, O facto, a gaja, para quem nunca viu, é a gaja dar o baza, não é? A gaja cagar no Bond, que é tipo fogo. Pá, porra. Bem, Gosto do George Lazenby, acho que o gajo é um bom Bond. E acho que o filme é porreiro, pá. É um filme dinâmico, é um filme... Tem algumas cenas de ação que para a altura eram do melhor que se conseguia fazer, aquelas sequências de neve na Suíça. Eu gosto São bastante, acho que facilmente ficaria no meio de 24 filmes de James Bond já lançados, acho que ficava facilmente no top 5. Não morro de amores pelo George Lazenby, acho que é bastante competente, e o filme acaba por... bastante competente já é ser amiguinho. Simpático. Sim, já é ser Já é simpático. ser muito simpático, sim. Eu confesso que quando era mais novo, este era dos meus menos favoritos, precisamente por causa do Lazenby, que parecia um canastrão robótico a atuar. Mas com o passar dos anos, o Lazenby continua um canastrão robótico, mas tudo o resto, apurou a história, os cenários, é o único enlace matrimonial do agente secreto, dá-lhe Sim. uma identidade própria, só por aí. Tem uma fotografia, para mim, soberba, é das melhores dos filmes Bond daquela era até ao Roger Moore. Tem uma fotografia excelente. É o primeiro filme do Peter Hunt, O o realizador. primeiro filme Ok. assinado por ele. O que é que Porque ele tinha até feito então- antes? Não, ele até então ele era o realizador de segunda unidade dos outros ok, filmes sim. Bond e o editor. Yeah. E ele foi promovido aqui a realizador principal. E estranhamente foi o único filme que ele realizou. Acho que o filme envelheceu bem ao longo dos anos. O que funciona mais neste filme é o elenco, ser um elenco tão seguro e já tão vincado. Tu tens a Diana Rigg e tens o Telly Savalas. Que basicamente suportam... A Diana Rigg já era do Santo, não era? Já era uma... Não, dos Santo era o Vingadores. Roger Moore. Dos Vingadores. sim, dos Vingadores. Yeah. Dos Vingadores. Ok. Para quem não e sabe, já- é a Olenna Tyrell, não é? Da Exatamente. Guerra dos Tronos. É velhota agora, mas que tem uma personagem de relevo na Guerra dos Tronos. Sim, ela na altura era uma diva, pá. Ela no meio televisivo, ela estava no pico, era estava melhor no que pico havia da em televisão na fama. altura. Fogo. Não, e era já uma atriz com muita experiência. Consta que durante as gravações ela e o Sim, eles não se Lazenby entenderam. não se Eles não se- entenderam nada. Yeah. E que eles mantinham-se afastados o máximo tempo possível, só se encontravam mesmo nas gravações. Eu tenho um testemunho na primeira pessoa de alguém que viu desentendimentos entre... Não foi desentendimentos. Ok. Bem, já agora aproveito para dizer, para quem não sabe, eu tenho um projeto de visitar locais de filmagens e obviamente que este filme do James Bond
Teve aqui, já despendeu algumas horas e alguns quilómetros da minha parte. Podes dizer o nome do projeto. Sim, é The World is a Set, se quiserem ver, procurem em... Que saiu agora no Público, não é? Agora fizeram uma grande entrevista no Público. Fiquei todo contente. Muito bem, parabéns, Daniel. Facebook.com/The World is a Set ou Instagram.com/The World is a Set, ou seja, o mundo é um cenário, mas escrito em inglês. Tem lá uma série de fotografias de uma série de locais do James Bond, o Hotel do Estoril, a Praia do Guincho, onde acontece a cena da abertura, a Quinta do Zambojal e a Praça de Touros da Quinta do Zambojal, também já lá estive a fotografar aquilo, muito giro. Chegaste a ir lá mesmo à Quinta? Porque aquilo eu fui lá há muitos anos atrás. Sim. E aquilo estava, a estrada até lá estava vedada. Não está vedada, mas é pá, e ainda 5 km de carro em terra batida para lá chegar. Pois, eu cheguei até ao sítio, aquele beco onde tem aquelas casas. E depois tu tens a estrada até lá à Quinta, onde tem lá a Praça de Touros, fechado. Que é aquilo. Tinha pá, agora não me recordo, não era uma cancela, mas era tipo qualquer coisa a fazer de cancela ali. Sim, aquilo para ser sincero, aquilo está um bocado ao abandono. Dá-me a sensação que a Quinta já não é o que era. Aquilo tem uma série de habitações que tu até vês no filme, quando o filme termina e eles vão de carro a abandonar a Quinta. Há uma série de casas a toda a volta. E aquilo supostamente eram as casas onde os agricultores e a malta que trabalhava na herdade morava. Aquilo agora já está tudo abandonado. Acho que só os senhores que moram lá na casa principal é que ainda lá estão. E o resto está assim um bocado tomado pelas ervas daninhas, está assim tudo muito paradote. Eu fui lá, só vi uma empregada, uma senhora que veio ter connosco e que nos disse que não era boa ideia nós andarmos lá a tirar fotografias, mas eu tirei à mesma. Claro. Disse-nos para sermos rápidos, pronto, foi o que ela disse. Exatamente. E depois deu para eu ainda ir à Praça de Touros. Que é o mesmo que ela diz a todos os jovens que lá aparecem de carro e não sei o quê, e veem os carros a abanar ao longe, sejam rápidos. eu fui à luz do dia, Paulo, porra. Isso os donos estão a ouvir o podcast. Yeah. Não, mas pronto, não estraguei nada, se tiverem a ouvir, não estraguei nada. Entrei e saí, deixei tudo como estava. Ainda sobre o Ao Serviço de Sua Majestade, lembrar quem nunca viu o filme, que o filme tem uma sequência de ski no Peace Gloria, que é uma espécie de mirador, né? Que aquilo é tipo onde se sobe o elétrico lá para cima na Suíça. E os gajos... Aquilo é tobogã que se chama? Como é que se chama aquilo? Depois tem uma cena de tobogã, sim. Não é tobogã, é aquele desporto que até costuma aparecer nos Jogos Olímpicos de Inverno, não é? Sim, mas não sei o nome disso, isso é o quê? É mesmo tobogã que se chama. Eles vão todos enfiados em fila dentro de um chouriço, né? De uma bala. Sim, os duplos, as imagens reais é com duplos. Típico, com os atores, era projeção... Era aquelas projeções, né? Aquelas projeções atrás, né? Que envelhece tão mal. Filma o cenário... Mas sim, para a época era aquilo que se fazia. Aliás, tu tens filmes já nos anos 80 que utilizavam isso. Tu tens o Exterminador Implacável e o Aliens, em que isso continua a fazer-se muito, por incrível que especialmente pareça. Quando é cenas de carros. Quando é cenas de carros em que eles vão à conversa. Não se pode fazer às 3 pancadas, mas se estiver bem feito, engana qualquer pessoa. Passa bem. Logo após a já habitual e super sensual abertura de créditos, James Bond... Já agora, falar na abertura de créditos, é a primeira vez que o James Bond abre sem uma canção. Tens o Louis Armstrong, a canção é de Louis Armstrong. A última canção mas todo este filme, para já, o genérico é feito com imagens dos filmes anteriores. É? Precisamente para não revelar a identidade do gajo, não é? Sim, mas como aquilo são silhuetas de gajas, podiam ter feito uma cena qualquer. Acho que foi mais no sentido de relembrar que as pessoas estão a ver um filme da saga de James Bond. Continuam a ser os mesmos filmes que têm visto. Exatamente. Pois Isto possível, que mudou o ator, seja... mas o resto... A sequência é uma continuidade do que está para trás, exatamente. Bom, então estávamos a falar nesta sensual abertura de créditos, não é? Porque mete gajas, como sempre, não é? E o James Bond chega de Aston Martin, manda uma buzina dela ridícula. A sério, vocês já ouviram a buzina dela que ele manda no Aston Martin? Um carro daqueles e manda assim uma buzina dela? Não tenho presente. É uma coisa muito triste. E instala-se então no Hotel Palácio do Estoril. Um dos empregados que o recebe entrega-lhe a chave do quarto e Bond vai à sua vida apreciar mulheres lusas despidas da varanda do quarto. 50 anos depois, o Hotel Palácio ali permanece, bem perto do Casino Estoril, e não deixou passar ao lado a festa de aniversário do filme, convidando Terence Mountain, um dos capangas de serviço, e o próprio George Lazenby a passar a tarde não só no hotel, como na Serra da Arrábida ou na Praia do Guincho.
O evento foi proposto pelo grupo de fãs do On the Tracks of 007 e eu bem que tentei colar-me ao evento sem ter de gastar a fortuna que pediam pelo convite. Que era que é? 75€, não é uma coisa assim? Não consegui, infelizmente, mas não derrotado. Voltei ao hotel uns dias mais tarde e conversei com o jovem concierge que aparece no filme a entregar a chave do quarto de James Bond. Eu estou aqui sentado no hall do Palácio Estoril. Hotel Palácio de Estoril, exatamente, com o Sr. José Diogo Vieira, sim, que entra no filme do James Bond. Exatamente, é verdade, tem uma presença no filme e até interage com o próprio James Exatamente. Bond, é verdade. Neste local onde nós estamos, neste preciso local, aqui no local, eu entreguei a chave do quarto do James Bond. Houve aqui uma evolução de carreira, não é? Isto já foi há 50 Exatamente, anos. Estamos a falar, já trabalho aqui há mais de 55 anos e isto foi presentemente há 50 anos. E tivemos agora a comemorar, o James Bond veio, o George Lazenby veio comemorar os 50 anos que esteve aqui a fazer o filme. Para irmos até ao início, como é que isto aconteceu? Já trabalhava cá, não é? Eu trabalhava cá, trabalho aqui desde 1964, maio, e quando tinha entre os 18 e 19 anos, a produção do filme veio aqui e falou comigo se eu queria, pronto, deixou-me talvez jeitoso, bem parecido, é o que os clientes dizem. Certo. Estamos a falar há 50 anos. E pronto, eu fiz 4 ou 5 vezes, correu tudo bem. Foram 4 ou 5 takes, então? Sim, exatamente. Ok. Quanto é que recebeu? Se puder dizer. Na altura foi 1.700 escudos, mais ou menos. Nada mal, exatamente. Quanto tempo é que eles estiveram aqui no Hotel Estoril? Mais ou menos 15 dias. Porque foi filmado no Guincho. Sim, sim. Foi filmado também em Lisboa. Foi filmado na Quinta do Zambujal. E aqui tivemos a fazer um casamento também. O James Bond aqui casou, sendo que no filme aparece o outro casamento. Aparece o casamento da Quinta do Zambujal, não é? Exatamente. Aqui fizeram só... Foi só para fazer umas imagens promocionais, sim, não é? Sim, exatamente. Filmaram o carro a entrar, não é? Ali na recepção. Depois ele entrar aqui, eu dar a chave do quarto, depois houve umas cenas... Posteriormente. Entanto, voltou a sair daqui, passou a ponte de 25 de Abril e foi para Exatamente, foi levado pelos bandidos, não é? Exatamente. Conheceu o ator, não é? Conheceu esta malta toda. Conheceu o ator na altura, sim. E agora 50 anos depois viemos a encontrar, que é uma coisa inédita. Ainda é a mesma pessoa? É a mesma pessoa, sim. Sim, o que eu quero dizer é se... Não, agora acho que era mais afável do que na altura. Pois, não sei se é por ter 30 e tal anos, mas agora tornou-se uma pessoa diferente, não é? Claro. A idade também faz isso, não é? Ele estava aqui no bar, e quando me dirigi a ele, porque quando ele chegou depois, olha, eu sou o James Bond do hotel, e então vou cumprimentar porque nós entramos os dois no filme. Okay. E ele foste tu e tal. Quantas pessoas, tem ideia assim qual é que era o ambiente aqui de rodagem? Quantas pessoas é que estavam aqui? Qual é que era o aparato? Não, o aparato era grande, não é? Porque tinham os carros de exterior, tinham muitas máquinas de filmar, pronto, quer dizer, o normal para uma cena de um filme. E conheceu o realizador também? Sim, conheci. Falou com ele e... Na altura, agora não. O filme estreou, você tem ideia mais ou menos em que altura? Eu julgo que foi no final do ano. Sim. Mesmo cá em Portugal, não sei se terá sido no ano seguinte, mas foi qualquer coisa desse género. Antigamente eu fui vê-lo ali ao São José. Pois, era isso que eu lhe perguntar, viu cá? Vi. E os filmes antigamente ficavam 2 meses mais ou menos, não é como hoje. Comprei esse filme, tenho ali comigo, e agora ele teve a coisa de me assinar o filme. O filme foi bom, e então ele assinou-me agora no bar no dia que saiu, para ficar com tudo como recordação. Fantástico. Há umas cenas num quarto, não é aqui. É em estúdio, provavelmente. É filmado do terraço, é igual, é filmado a piscina do hotel, mas depois já não é aqui no hotel. O quarto do hotel é provavelmente em estúdio, sim. Exatamente, e depois com o passar dos anos, as pessoas continuaram a relacioná-lo com o filme do James Bond? Nestes últimos 20 anos é que eu tenho sido mais procurado por clientes que depois ouvem falar e esta publicidade toda, e venham saber quem sou e tal, clientes que estão no hotel, outros que não estão no hotel. E fãs? Vêm cá fãs do filme? Vêm muitos, então tiveram clientes que eu já conheci durante algum tempo que cá tiveram. Fazemos coquetéis
do James Bond, normalmente eu estou presente, pequenos almoços de James Bond, aqueles clientes que vêm nos paquetes, vêm aqui tomar um pequeno almoço, às vezes grupos de 80, para ver onde é que foi filmado, exatamente. Como é que era o Estoril? O que é que mudou aqui no Estoril em 50 anos? Mudou muita coisa, não é? Portanto, temos mais coisas, temos o centro de congressos, temos o clube de ténis com muitos campos de ténis, não é? Temos à volta aqui 6 campos de golfe, no país temos à volta de quase 100 campos de golfe, sabia? O golfe é impressionante, nem calcula quantos clientes temos aqui de golfe, grupos e grupos que vêm para jogar golfe. Na altura então não se jogava golfe? Jogava golfe, mas vinha um cliente, que era o cliente habitual, trazia o saquinho de golfe. Agora não, isto agora parece quase como o futebol. Fazem questão de vir. Você lembra-se, quando o filme, depois do filme estrear, se houve aqui um crescimento no turismo, de repente Não, logo não. Portanto, o turismo veio a crescer mais à volta de 1993, começou a crescer mais, está a ver, começou a vir muito mais gente, e depois, quando se deu a queda das Torres da América, parou um bocadinho, não é? Em 2001. 2001, sim. Depois agora voltou outra vez. Quer dizer, no nosso país também está na moda. Quem é que não quer vir para Portugal? Claro. Com este clima, o céu azul, os preços são económicos, não é? Claro. Eu digo isto porque imediatamente a seguir à estreia do filme, eu não sei como é que era há 50 anos, mas podia ter havido aqui um fenómeno de curiosidade em que as pessoas de repente vinham ao Estoril, vinham a Portugal. Pronto, o filme também, claro, na altura também procurava, mas agora estes 20 anos passaram é que procuraram mais. Muito obrigado por ter aqui respondido a estas perguntas. O podcast VHS agradece. E desejo-lhe que continue aqui, já é veterano aqui no hotel, que isto continue a correr bem. Estou reformado, mas continuo aqui. Mais 50 anos aqui a trabalhar, não é? Não, pelo menos mais 2 ou 3, que a ver se estou aqui ainda. Ok, muito bem. Obrigado. Prazer, também. Deixem-me acrescentar aqui que o porteiro que vemos no hotel não é o concierge que entrega a chave, é o porteiro, é o outro. Chama-se José Afonso, tem hoje 84 anos e também ainda lá está a trabalhar exatamente no mesmo local, firme, após estes anos todos. Mas como porteiro também? Sim, exatamente como porteiro. Estava de folga no dia em que lá fui e disseram-me no hotel que entretanto se vai reformar, por isso se quiserem lá passar e dar um abraço ao José Afonso, façam-no depressa. Pois, com 84 anos reformar-se e fala-se em progressão no trabalho, em 50 anos não progrediu nada, pá. E se calhar ainda ganha o mesmo salário, não é? O que é tipo 50 escudos, coitado. Este porteiro, o gajo já está super velho, o gajo já devia estar reformado há uns 10, 15 anos. Pois, com 84 anos pudera, não é? Mas eu acho que é daqueles velhos que muita história a senhora quer. a ter para contar, muitos esquemas e coisas há um artigo muito fixe no Observador em que eles também entrevistaram acho que é no Observador, não sei se estou a dizer a mais asneira, mas pronto, em que eles falaram com eles os dois, não só sobre o James Bond, mas sobre outra série de coisas, e um deles encontrou uma vez um gajo morto no hotel. Jesus. Encontraram um gajo morto. Mas pronto, queres uma vida mais agitada do que essa, do que ser porteiro de um hotel? É assim, este foi o primeiro filme em que o Bond é conhecido por ser um mulherengo, e as mulheres nos filmes, as Bond Girls, são descartáveis, e aqui foi a primeira vez que ele teve um interesse amoroso, não é? Que o levou até ao altar, não é? Inclusivamente. E ele só voltaria a ter um interesse amoroso real, em Casino Royale, com Daniel Craig e Eva Green, e mais recentemente, novamente, entre o Daniel Craig e a Léa Seydoux em Spectre. Pronto, então o Daniel Craig, em termos de afetos, dizem que é dos mais violentos, mas também é o mais... exatamente. O que tem mais coração quente. Deu alma, deu mais alma, acho que trouxe a personagem para o mundo real. Eu já sei, Paulo, tu adoras o Daniel Craig. Adoro. Por acaso, quando na altura se discutia quem ia interpretar, quem ia suceder a Pierce Brosnan e o nome dele veio à baila, eu não estava, não era... Não estavas no feeling. E surpreendeu-me, depois surpreendeu-me o Casino Royale, de facto surpreendeu-me, logo a sequência de abertura, começar a preto e branco, e depois tudo o resto, acho que ele transformou-se completamente. Posso dar a minha opinião de não fã? Diz lá.
acho o Casino Royale um bocado chato. Epá, pois. O filme, eu fui ver ao filmaço. cinema. Eu sei, Aquela sequência de luta na casa de banho é das mais viscerais que eu já vi até hoje. Eu tenho que ir ver incrível. outra vez. Eu vi na altura no cinema e o gajo, até para aí meia hora de filme, no gajo a jogar cartas, não é? A jogar A jogar póquer. Mas essa cena, Para quem não sabe as é um regras- pescar de olhos. Não. Essa cena é um pescar de olhos aos primeiros filmes. Acredito, mas o filme ficou ali preso num... Mencionar a questão do jogo de póquer como trazendo algo a que os fãs estavam habituados ou que fazia parte dos bondes antigos. Este ainda acho que é dos filmes do James Bond que mais arrisca e que mais diverge do que se fez para trás, o Casino Royale. Concordo. Estamos aqui a falar destas peculiaridades do George Lazenby e do Daniel Craig, de serem os mais afetivos. E por acaso o filme do George Lazenby foi o único onde vemos o James Bond a chorar, até recentemente a um destes últimos também do Daniel Craig. No final. Numa cena gravada ali na Serra da Arrábida, não é? Mais outro local português. Na altura ele até fez um primeiro take em que de facto chorou e depois pediram-lhe para repetir porque estavas a chorar, o James Bond não chora, e depois acabaram por utilizar o primeiro take em que ele chora porque era um dos únicos momentos que justificava que isso acontecesse. Que um homem durão como ele vertesse uma lágrima. Exatamente. Não é? O James Bond sempre foi um bocado uma personagem plástica e a graça é essa, não é? Eu acho isso. Agora, tem que haver algumas quebras. Não é? Acho que em tem que haver quebras. Acho que em muitos filmes eles tomam muito essa perspectiva, de facto, do personagem plástico, em que o filme começa e quando o filme acaba ele está exatamente, igual, não é? No mesmo sítio onde estava. Talvez seja uma das razões para este filme hoje em dia ser tão bem visto no meio da saga, porque é de facto dos filmes dessa era que mais se diferenciaram nesse aspecto. Isto é, de olhar o personagem do James Bond de uma perspectiva diferente e de mostrar ali uma evolução no caráter dele. Eu só acho que o Bond, e independentemente agora do ator, um filme Bond só é tão bom quão bom é também o vilão. Aqui, por exemplo, o Telly Savalas, acho que, não sendo dos melhores vilões, e aqui lá está, aqui também não há aqui uma continuidade. Mas tem uma capanga do caraças, que é aquela mulher meia alemã, não é? Exatamente. O Blofeld já tinha sido interpretado por outros atores. O Blofeld também é um dos arqui-inimigos, é o arqui-inimigo principal, que também tem sofrido muitas alterações ao longo de toda a saga Bond. Sim. É que eles foram afastaram-se tão pouco do livro em que se basearam para fazer este filme, foram tão fiéis ao livro, que acabaram por não alterar praticamente nada, e esse aspecto do Blofeld, porque este é o livro em que o personagem de James Bond conhece o personagem Blofeld, quando na saga de filmes eles tinham-se conhecido no filme anterior. Sim, porque e de facto chegamos a este filme... Eles não foram adaptados os livros não foram adaptados de Ian Fleming por ordem, exatamente. E acho que lá está, por terem livro, mantido este tão fiel, acabaram por ter essa pequena falha de continuidade, que é o James Bond e o Blofeld a conhecerem-se pela primeira vez novamente e com um ator diferente. Yeah. Aqui as músicas, eu não sei se vocês notaram, mas basicamente eram estou a falar da parte instrumental. O John Barry foi o compositor Bond durante muitos anos. Repetiu mais vezes. E eram tudo faixas recaustadas dos filmes anteriores. Eram? Basicamente, era praticamente tudo. Neste filme ele fez ligeiras variações. Há um tema Bond que apareceu neste filme, que é dos temas Bond mais conhecidos. É o tema que passa no genérico. Que é o genérico. tema do genérico de abertura, sim. Que é e na minha opinião até é das melhores bandas sonoras do James Bond. Que já agora, a título de curiosidade, este tema foi utilizado no primeiro trailer dos Incredibles. É verdade, sim. E já agora também é considerado pelo Christopher Nolan como o Bond favorito dele. Este aqui? Exatamente. Ok. Muito giro. Olhem, nós acabámos por não falar aqui. Eu tinha pedido ao João para tirar umas notas relativas ao facto do Ian Fleming se ter inspirado numa pessoa real para escrever os seus romances do James Bond, do 007. Sim, e isso aconteceu aqui em Portugal, não é? Não, foi em Cascais, não é? Portanto, sim. Podemos não só vangloriar-nos da J.K. Rowling ter criado o Harry Potter nas ruas do Porto, como também temos aqui um outro grande personagem
do cinema e de outra saga famosíssima também criada em Portugal. Yeah. Isto só para contextualizar aqui um pouco. Portugal, como era um dos países neutros na Segunda Guerra Mundial, este era um lugar muito estratégico para redes de espionagem. E foi, portanto, nesse ambiente que o Ian Fleming, que era funcionário dos serviços de inteligência britânicos, e que esteve hospedado no Hotel Palácio de Estoril, onde... Eles têm lá uma fotografiazinha da assinatura dele, quando ele fez a reserva do hotel, não é? Quando ele fez o check-in, eles têm uma fotografia da assinatura do gajo. Eles bem que tentaram meter isso em cheques em branco e para levantar dinheiro, mas não funcionou, não é? E foi então este ambiente de espionagem e troca de informações que o inspirou a criar o personagem que nós hoje conhecemos como... Ele conheceu, como James segundo Bond. o que eu li, ele conheceu mesmo um indivíduo à noite num bar, que já estava até meio com os copos e não sei o quê, e foi o gajo que lhe confidenciou que era lá agente secreto e não sei o quê. Exatamente. Opa, e o facto de ele beber martini, de ele ser mulherengo, opa, essas coisas, ele era isto. Segundo o que é contado por ele, este gajo era mesmo assim. Sim, foi um dos nomes que o marcou na altura. Foi um agente duplo que ele conheceu, se não estou em erro, era jugoslavo. Posso estar a falhar. Mas pronto, não foi baseado num britânico, mas foi assim que o James Bond ficou. O Paulo há bocado falou no Becoming Bond, que é um documentário que eu também recomendo, que é sobre a improvável escolha de Lazenby para ser o segundo ator a encarnar Bond. Parte narrada... mas isso é um documentário que tem que ser visto com um certo quê de distanciamento. Aquilo parte do documentário é narrado, não é para levar à letra. Pelo próprio Lazenby, que está lá a ser entrevistado, e parte é ficcionado mesmo com atores e tem recriações da vida dele. E parte se calhar foi aumentada e parte se calhar ele já não se lembra bem. Há uma história que eu adoro, que ele conta nesse documentário. Nós nunca vamos saber se isto é verdade, mas eu quero acreditar que é verdade. Que foi, o gajo contou-lhe que quando eles estavam no processo de casting e estavam ali um bocado indecisos se ali estavam como Bond ou não, reza a lenda que os gajos mandaram um empregado e uma gaja ao quarto do hotel dele, bateram à porta, entraram os dois. E o gajo que vinha com a gaja disse-lhe: está aqui, epá, é modelo, chama-se Samantha, chama-se o que tu quiseres, pá, come a gaja, estás à vontade. E o gajo assim o fez, com outro gajo sentado lá no quarto a assistir a tudo. O Lazenby explica no documentário que isto hoje pode parecer estranhíssimo, mas ele justifica-se, eram os anos 60, Exatamente. Eram os anos 60, isto podia... The Roaring 60s. Na boa, percebem? Portanto, na boa, não tenho vergonha nenhuma em admiti-lo. E depois no final o gajo perguntou-lhe o que é que se tinha passado ao gajo e ele, nada, nós só queríamos ter a certeza que se fôssemos contratar-te para Bond, tu não eras homossexual. Eu quero acreditar que é verdade, porque é uma história do caraças. Depois de Bond, o George Lazenby continuou a aparecer em cinema e televisão, em cinema italiano e de Hong Kong, mas sempre em papéis muito pequenos e sem grande compromisso. Sim, coisas sem a mesma expressão, sem a mesma visibilidade, não é? Recebeu uma nomeação para o Globo de Ouro de Revelação do Ano, O Homem de Hong Kong de 75, o Universal Soldier de 72, não confundir com o do Van Damme, ou o Dimensão Mortal de 78. É impossível de confundir, pá. São alguns dos seus mais relevantes trabalhos depois disso, mas a anos-luz da fama que Bond lhe trouxe. Passou em séries como Baywatch, o Pretender, lembram-se, que dava na TVI antes dos Fecheiros Secretos, o Hawaii Five-O, o original, claro, ou o Freddy's Nightmares, lembram-se daquela série baseada do Freddie Krueger. Do Freddie Mercury, não, do Freddie Krueger. Do Freddie Krueger, sim. Pá, eu nunca vi a série e acho que ainda bem. Pronto, o gajo entrou nisso. Apesar de estarem lá grandes nomes associados a alguns episódios. Mas espera, não sei do que falam. A parte mais fixe foi o facto de ele ter entrado em 7 telefilmes como Mario, 7 telefilmes eróticos da saga Emanuel. Pronto, tinha aqui este apontamento. Então, eu hoje estou incumbido de fazer o fecho do podcast. Sim. Vocês ultimamente têm notado que a imprensa, antes de agora do anúncio do Bond 25, do título, que a imprensa tem falado muito na passagem de testemunho de Daniel Craig a, eventualmente, um Bond feminino, não é? Pois bem, eu gostava de deixar aqui uma sugestão aos produtores da Eon Productions, que eu sei que nos estão a ouvir através dos seus espiões satélites, que é um pitch
para um futuro guião Bond, para humanizar um pouco mais o arco da personagem do que o Daniel Craig tornou mais realista. Que é dar a Bond uma filha já adulta, que ele sempre soube concebida em Portugal, pode ser? Da sua primeira esposa. Pode ser. Pois os detalhes podemos aqui florear. Mas pronto, ele sempre soube da sua existência, mas para a proteger, manteve-a no anonimato, mas acompanhando-a e guiando-a nos bastidores, sempre à distância, pagando-lhe os estudos, arranjando um emprego no escritório, afastando coisa de pai do seu caminho, com problemas em tribunal. É isso, afastando do seu caminho tipos como ele, mulherengos, ou seja, proporcionando uma vida perfeitamente banal, mas sem nunca a conhecer pessoalmente. Até que um dia Blofeld o ameaça com uma fotografia dela e uma cruz vermelha no seu rosto, obrigando Bond a apresentar-se à sua filha e iniciar uma fuga bastante cinética, enérgica e pirotécnica, onde pelo caminho chocam um com o outro, a misoginia versus feminismo, perfeito para one-liners cómicos, não é? E começam a conhecer-se, revelando traços de personalidade comuns e fazendo dela a única Bond Girl que James Bond não tentaria levar para a cama. No fim, o predador torna-se a presa e o legado Bond está entregue a Eleanor Bond. Eleanor, tu pensaste no nome e tudo? É tudo, exatamente. Vocês iam ver este filme ou não? Tu já se falaste já do sei, filme Daniel. todo, Sim. por isso quase nem vale a pena ir ver. Bora lá ver isso. Não, isto é só uma sinopse, atenção. Há quantos anos é que tu andas aqui a marinar esse argumento? Tu tens aí isso escrito... Foi depois do... Não. Tu tens um PDF de 300 páginas no computador com isso, não tens? Para aí. O Skyfall foi o que eu mais gostei agora dos últimos Bond, e eu achei que era o arco perfeito para a continuidade daquela personagem. Aquele ponto que ele chegou ali a nível emocional, acho que era o passo seguinte. Acho que a personagem estava na hora, ao fim de 60 anos estava na hora, é isso? Era uma evolução que a personagem merecia. Eu acho que esta coisa de ir buscar a família é um mecanismo de argumento sempre muito, muito óbvio, que é do género o homem que não tem nada a perder, de repente já tem qualquer coisa. Mas um homem que sempre tratou as mulheres como objetos e ter uma filha... Achas que isso era para ensinar o Bond a ser menos acho que calhorda? Mas eu acho que começou essa questão da relação dele com as mulheres já começou a ser um pouco abordada nos filmes do Daniel Craig, tanto no Casino Royale como neste último. Sim, era o passo seguinte, era essa a teoria do Paulo. A AM tem uma... a Judi Dench, quando era a Judi Dench, alguém diz qualquer coisa do género que a AM não tem tomates para tomar uma decisão séria e não sei o quê, e firme e o caraças. E ela diz qualquer coisa do género, ainda bem que não tenho tomates porque não preciso deles para pensar. Uma coisa assim, ela empoderar, e só o facto do M ser uma mulher, passar a ser uma mulher, acho que é um empoderamento. Mulher e com mau feitio, não é? Tipo, não é uma... Sim, firme. Yeah. E é quase que acaba por ser uma mãe, não é? Do James Bond. E é engraçado há uma ver como sequência, isso surgiu de forma tão prematura e natural, não é? Parece que neste caso foi no GoldenEye, em 95, ela parece estar cá desde sempre, não é? Quando só agora mais recentemente é que, pelo menos nos filmes do James Bond, se começou a ter assim uma preocupação maior com a questão dos personagens femininos. Yeah. E passou a ter muito mais presença no ecrã, porque antes só aparecia para atribuir a missão, para perguntar como é que está a correr a missão, e no final, parabéns e não sei o que mais. Agora não, agora passou a ser um papel, e com o Ralph Fiennes ainda muito mais presente, não é? Parece que é também um agente no terreno, quando antes não era, não é? Pronto, está feito. Agradecer ao Tom por ter vindo. Obrigado eu pelo convite. Não temos fecho, não é? O Paulo fez de um pitch de uma ideia o fecho do podcast. Pois foi. Não fechou coisíssima nenhuma, mas pronto. Não, fecho, pois não, pá. E também não é para fechar porque havemos de falar nos outros bondes, portanto... Sim, é isso mesmo. Fica ao final para o ano, não é? Para o ano, quando tiver a estrear o 25º, o Bond 25, depois... do Fukunaga. Vão preparando. O Yoji Fukunaga. Pegamos aqui. Então vá, rapaziada. Adeus e até à próxima. Tchau, tchau. Tan